eu sou Ana Luísa Cardoso, médica e endocrinologista da Clínica Prolonge e estou aqui com Beatriz. Olá, eu sou Beatriz Millions, médica cardiologista. E Kate. Olá, sou Kate Ellen Dias, nutricionista. E nós vamos bater um papo hoje sobre um tema de muita importância, que é o colesterol alto, alterações do colesterol, uma doença tão prevalente e de grande importância clínica nos dias de hoje. Então, começando aí a conversar sobre o colesterol, vale lembrar, para quem está nos ouvindo, que colesterol não é sempre um vilão, né, meninas? Então, nosso corpo, ele produz colesterol e ele produz porque nós precisamos do colesterol para uma série de funções no nosso organismo. Então, ele sintetiza a membrana de várias células, ele sintetiza alguns hormônios, ele faz parte da produção dos ácidos biliares. E aí, a gente precisa desse colesterol, que é o papel bom do colesterol. Colesterol é um lipídio e a gente escuta muito falar colesterol bom, colesterol ruim. E aí, o que é isso? É que, na verdade, são lipídios com funções diferentes, que são estruturas que carregam lipídios com funções diferentes. O LDL é o colesterol famoso como colesterol ruim e o HDL é o colesterol considerado colesterol bom. E por que a gente nomeou esses colesteróis dessa forma, para as pessoas entenderem? Porque o HDL, ele tem um papel de limpar o organismo do colesterol ruim. Ele consegue tirar aquele excesso que a gente não precisou, que a gente não utilizou e devolver para o fígado para que ele vá embora pelos ácidos biliares. Então, ele faz o que a gente chama de transporte reverso do colesterol e é responsável por manter esse equilíbrio do colesterol. Já o colesterol ruim, quando em excesso, o LDL, quando em excesso ou quando associado com situações que inflamam os grandes vasos e os pequenos vasos, vão ali formando o que a gente chama de placas de colesterol, que é o grande medo do colesterol alto, porque vai levar alguns riscos, Isso, Bia? Então, Exatamente. Passando para a Bia, fala um pouco das complicações. O que esse colesterol alto pode trazer para a nossa saúde? É super importante isso aí, porque qual é a grande questão, quando a gente vai iniciar o tratamento do colesterol alterado, colesterol alto, é que a maioria dos pacientes, eles não sentem nada, então, essa questão, ela é sempre está ali na consulta. Por que eu vou usar uma medicação se eu não estou sentindo nada? Até, às vezes, para de usar o remédio porque diz, eu não estava sentindo nada, não mudou nada na minha vida, então eu parei o remédio. Então, na verdade, é uma doença silenciosa, é uma doença mesmo, A gente tem que considerar como uma doença. Esse excesso de colesterol, ele vai se depositando nos nossos vasos e ele participa, como você mesmo estava explicando, do processo de formação das placas de gordura, E são essas placas de gordura que ao longo do tempo vão levar, se a gente não fizer nenhum tratamento, juntamente com outras comorbidades, pressão, diabetes, vão levar ao infarto e ao AVC, que atualmente ainda é a principal causa de morte no mundo todo, Então, assim, por isso que é tão importante a gente estar tratando esse tipo de doença, porque o desfecho delas é muito grave. Perfeito. E baseado nisso, é recomendado que a gente dose nosso colesterol? Sim, perfeito. A partir de que idade que isso é recomendado? Faz parte de exame de check-up? Sim. A gente tem que, justamente, como ele não gera sintomas, a gente tem que ir atrás, tem que correr atrás dele, Então, atualmente, a gente começa a ter essa dosagem na infância, particularmente a partir dos 2 anos de idade, porque a gente sabe que tem algumas doenças genéticas que esse colesterol já começa a ficar alto na infância. E, lógico, a gente também tem a questão dos hábitos alimentares que as crianças sofrem com isso. Então, a partir dos 2 anos de idade, está indicado fazer uma dosagem, certo? Se esse exame for normal, tranquilo. Então, pelo menos ali a partir dos 17 anos, a gente tem que fazer uma nova dosagem, Super importante. E aí, vai depender do resultado desse exame, quando é que a gente vai repetir. Mas uma coisa que é importante a gente saber é 35 anos de idade, essa idade aí é quando as coisas começam a mudar. E quando os fatores de risco para doenças do coração, para AVC, aumentam muito. Então, a partir dos 35 anos de idade, tem que ser dosado de forma rotineira mesmo. Perfeito, E aí, uma vez esse colesterol vindo alto, fiz lá meu exame, veio o colesterol alto. É importante procurar um atendimento médico. Por quê? Porque a gente tem que entender o motivo. Então, eu tô com colesterol alto, por quê? E aí existem
causas diversas para esse colesterol alto e existem, inclusive, causas genéticas, como você colocou já agora, falando da infância, né? Então, é comum eu receber no consultório, às vezes, pacientes que têm até um estilo de vida saudável, que não comem errado, Kate, que praticam atividade física e vêm com aquele resultado de colesterol alto. Eu me lembro muito de uma paciente minha que ela, inconformada com o colesterol alto, resolveu que ia ser vegana para avaliar a resposta, né, da dieta, dessa restrição ainda maior de gordura animal no colesterol. E ela voltou com colesterol pior, né? E aí eu digo, foi a prova de que realmente não havia nada do estilo de vida relacionado. Ela tinha uma hipercolesterolemia familiar clássica e ela precisava desse tratamento com medicamentos e outras coisas mais. E aí é importante a gente avaliar isso. Alguns pacientes vão ter isso de genética, outros pacientes, né, Kate, vão ter isso de um estilo de vida ruim, uma alimentação inadequada, o sedentarismo, o próprio estresse, né, que gera essa resposta diferente do colesterol. E existem outras doenças que levam a alterações de colesterol. E aí, puxando um pouquinho para a minha área, acho que a mais comum que eu vejo no dia a dia é o hipotireoidismo. Então, pessoas que têm hipotireoidismo, elas podem ter esse colesterol alto quando o hipotireoidismo está descompensado. Por isso que sempre a gente tem que estar fazendo essa avaliação conjunta, né, Luísa? Exato. Então, a gente, né, tem um hipotireoidismo, eu preciso tratar o hipotireoidismo, a gente precisa ver como que esse colesterol fica quando o hipotireoidismo e reavaliar para ver a indicação de outras abordagens. Então, tem medicações que levam ao aumento do colesterol, que estão associadas a isso. Então, tudo isso, o médico, né, que vai acompanhar e identificar, diagnosticar esse colesterol alto, ele vai fazer para corrigir, né, esses fatores corrigíveis e tratar as causas genéticas quando indicada, né? E aí, Kate, puxando um pouquinho para essa parte dos hábitos, né? A gente está hoje vivendo uma pandemia, né, de sobrepeso, de obesidade, de doenças metabólicas, muito relacionadas ao estilo de vida, né, que levamos. E aí fala um pouco de que tipo de alimentação a gente está falando como alimentação de risco. Sim, com certeza. Eu achei interessante você falar essa questão de que tem outros fatores que aumentam o colesterol, porque é bem comum também eu receber pacientes que fizeram um exame, seja no trabalho, né, e aí aparece um colesterol elevado e a pessoa tem um estilo de vida legal, né, e não tem um acompanhamento em conjunto, né, com a endocrinologia, com a cardiologia, né, não tem esse acompanhamento em conjunto e acha assim, não, a alimentação que quem vai resolver, né, e às vezes não é isso e a gente precisa entender que essa questão multiprofissional é extremamente importante, né, e aí do ponto de vista da alimentação, né, é uma coisa super interessante, né, que hoje, né, como o que a gente observa? Uma alimentação cada vez mais rica em alimentos industrializados, né? E aí a gente tem duas gorduras aí bem importantes nessa questão da alimentação e do aumento, né, do colesterol e do risco cardiovascular, que seriam as gorduras saturadas, né, e as gorduras trans. Então, assim, a princípio, a gordura saturada, né, sempre foi vista como um fator que aumenta o LDL, né, e ok, né, então a questão de evitar os alimentos de origem animal, como a sua paciente, né, resolveu excluir tudo. De maneira né? extrema. Isso, então assim, carnes, leite, derivados, né, são alimentos ricos em gordura saturada, é aquela gordura que ela fica sólida, né, em temperatura ambiente. Então se eu faço, sei lá, geralmente uma sopa, eu já vi isso em sopa, feijoada, né, que eu uso muita gordura, se eu boto ela na geladeira, no outro dia eu vou tirar e tá com aquela camada dura por cima, né? Aquela ali é justamente a gordura saturada e é exatamente aquilo que acontece nas nossas artérias, né? Aquele entupimento, aquela formação daquelas placas rígidas. E já a gordura trans, né, é uma gordura relativamente nova, não é tão nova, né, mas a discussão dela e até determinar a quantidade que se pode comer ou não dela é relativamente novo, né, porque o que aconteceu com a gordura trans, né, eu tinha gordura saturada que eu já sabia que não fazia bem, ok, e aí então eu vou criar alimentos a partir de óleos vegetais, né, que teoricamente estava tudo ok, é bom para a saúde, né, mas eu preciso tornar esses óleos vegetais sólidos, né, porque a característica principal da gordura saturada é ter essa consistência mais sólida, né? E aí, por N processos químicos, bioquímicos, na hidrogenação e N processos, eles transformaram essa gordura líquida,
vegetal numa gordura sólida, né? E aí achavam que estava tudo bem, já que a fonte é vegetal, então tá tudo certo, né? Mas esse processo químico, bioquímico de transformação torna essa gordura ainda mais rígida em termos de estrutura física mesmo, né? Então, para além da gordura saturada, aumentar o LDL, a gordura trans também, o que foi observado? Que a gordura trans tem a capacidade de diminuir o HDL. Então, assim, é muito pior do que a gordura saturada. Tudo de ruim, né? Exatamente. E aí entra a questão da margarina, né? Que aí na época, não pode usar manteiga, porque manteiga é de origem animal, então é rica em colesterol. Então, vamos criar algo de óleo vegetal para substituir. Vamos criar margarina, né? E a margarina riquíssima em gordura trans, né? E aí, com o tempo, foi visto que era mais prejudicial ainda, né? Então, é melhor que a gente use a manteiga em quantidades, né? Adequadas do que tá usando a margarina. E aí, a partir da margarina, surgem vários outros produtos, né? Biscoitos recheados, todos esses que têm essa consistência mais gordurosa, né? Eu acho que o grande problema da indústria foi justamente fazer alimentos juntamente ricos em gordura e açúcar, né? Foi isso que realmente, assim, acabou com a nossa saúde, né? E aí, essa questão... Se você me perguntar assim, o que eu devo evitar, né? Eu diria alimentos industrializados, né? A gente tem, inclusive, o Guia Alimentar para a População Brasileira, na sua 2ª edição, que eu acho ele, assim, incrível, né? E uma das diretrizes do guia é justamente essa, você priorizar os alimentos in natura ou minimamente processados e evitar os alimentos ultraprocessados, né? E aí, eu gosto sempre de destacar isso. Quando ele fala priorizar, ele não diz que você deve apenas comer alimentos in natura, você tem que priorizar. Quando ele diz evitar os industrializados, não significa que você não pode comer, você precisa evitar, né? Então, assim, isso é bem importante de destacar, porque sai daquela coisa do 8 ou 80, né? Como, por exemplo, da paciente, eu achei super interessante. Então, se eu tenho um colesterol alto, eu tenho um estilo de vida ok, pronto, eu vou tirar tudo, né? E aí entra outra coisa importante também, a questão do colesterol endógeno, né, e do colesterol proveniente da dieta. Então, assim, muitas vezes as pessoas estão com colesterol alto e aí querem reduzir alimentos ricos em colesterol, né, e aí esquecem de todos os outros ali industrializados, ricos em saturada, rico em gordura trans, pensa que só, né, os alimentos ricos em colesterol vão estar afetando ali, né? E não é bem por aí, né? A gente sabe que hoje esse aumento do colesterol que a gente detecta em exames e etc, ele é proveniente do colesterol endógeno, né? Não do colesterol alimentar. Então, você cortar esse colesterol alimentar, ele não vai resolver muita coisa, né? Então, ok, é do colesterol endógeno, então não vou fazer nada com a alimentação? Vai evitar alimentos que aumentam a produção do colesterol endógeno, né? Que são justamente esses alimentos que a gente falou que aumentam o LDL, né? Que é justamente esse colesterol que vai lá se depositar, aquela gordura que vai lá se depositar, e evitar, e assim, o ideal é que você consuma alimentos que aumentam o HDL, que vão limpar, né, vão fazer essa função reversa de limpar as artérias. Então, eu acho que nossos grandes vilões, assim, são os alimentos industrializados, principalmente numa grande quantidade. Eu acho que, pegando o gancho disso que você explicou, é aquela história do mito do consumo de ovos. Sim. Porque os ovos são alimentos ricos em colesterol, Exato. né? Mas, aparentemente, não há uma associação com a piora do colesterol dosado. Então, vem muito mais dessa coisa da gordura saturada, da gordura trans, da dieta pobre em fibras, né? Pobre em legumes, verduras, do que do consumo específico do colesterol do ovo, Exatamente. Né? O ovo é um caso super interessante, né? O ovo foi o primeiro glúten, né? Que agora é o glúten, já foi lactose, o ovo foi o primeiro. E assim, eu até entendo que na época essa questão foi abordada, porque o que observaram, né? A gema do ovo era muito rica em colesterol. Então, eu tinha uma quantidade de consumo de colesterol recomendado, né? Pelas diretrizes, acho que, se eu não me engano, 300 miligramas. E aí, você vai analisar uma gema do ovo, tem 180 miligramas de colesterol. Então, você imagina que se você comesse um ovo, você estava quase atingindo a necessidade inteira, né? Então, realmente, não pode, tem que, né, limitar a quantidade e tal. E aí, foi descoberta justamente essa questão, né? O colesterol aumentado não vem da alimentação, vem da produção endógena, né? Então, esse colesterol que vinha do ovo, ele não estava influenciando aí. Pelo contrário, hoje o que os estudos mostram é que o ovo, ele aumenta a produção do HDL.
LDL, do colesterol bom, por toda a composição do ovo, né? E além disso, rico em colina, né? Riquíssimo em proteína, em vitamina A. Então, assim, só tem benefícios, né? E o ovo inteiro, porque muita gente acha, não, eu vou comer só a clara porque tem proteína. Não, né? Toda essa parte lipídica de vitaminas tá na gema, né? Então, hoje não tem, e eu sei que às vezes as pessoas ainda ficam, mas eu posso comer quantos ovos eu quiser, né? Não tem uma limitação, assim, se você não tem uma patologia específica, né? Porque isso tudo é muito individualizado, né? Mas de maneira geral, a gente não tem nenhuma contraindicação nesse consumo, né? E sim dos alimentos ricos em gorduras saturadas e em gordura trans. Isso, perfeito, né? Aí a gente vai ajustar o consumo de cada um, baseado, como você falou, as necessidades calóricas, energéticas de cada um, a idade, as comorbidades, mas de não enxergar como um alimento vilão proibido, Com né? certeza. E aí, puxando já, tirando essa coisa da alimentação, daqui a pouco a gente fala das coisas que vão fazer bem para o colesterol, a gente falou dos alimentos vilões, né? Vou passar para Bia, né? Bia, uma vez a gente identificando o colesterol alto, né? Como que a gente sabe que aquele colesterol está alto para alguém? Quais são as metas? O que eu espero desse colesterol? Quais são os valores que a gente recomenda como aceitáveis para a saúde? Também pergunta muito importante, porque é um exame bem diferente dos demais, porque depende do paciente, né? Então, tirando o colesterol total, quando a gente pega o exame ali, o papelzinho, sempre tem ali os valores de referência. Então, a maior parte das vezes a glicose vai ter lá, o paciente sempre entende. Quando ele vai olhar o do LDL, não dá para entender nada, porque tem lá alto risco, muito alto risco, baixo risco. A pessoa acha que ela tem aquele alto risco, porque o valor tá lá, e não é bem assim, né? Então, vamos lá. O colesterol total, de forma geral, a gente colocaria como 190, seria o limite normal. O HDL é o contrário. Como ele é bom, a gente quer que ele fique ali acima de 40. E o triglicerídeo 150, certo? Um detalhe importante. De forma geral, o colesterol, a gente não precisa, a coleta não precisa ser feita em jejum, né? Muito bom isso. A gente vai fazer um ajustezinho lá no triglicerídeo, que é o que a gente precisa saber, mas de forma geral pode ser feito fora de jejum. Isso é muito importante em gestante, paciente idoso, diabético, que vai ter que fazer aquele jejum para o exame, né? Sempre é trabalhoso. Mas voltando aos valores, o LDL é que ele tem essa característica diferente, né, dos outros exames. Porque o que é que acontece? O valor do LDL vai depender muito de quem é aquele paciente, né? E essa análise ela é feita pelo médico quando está avaliando. Então, indiretamente, quando a gente está na conversa, o paciente conta, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu já tive infarto. Tudo isso a gente vai levar em consideração e esse paciente vai ser classificado, né, entre baixo risco, moderado risco, risco intermediário, risco alto e muito alto risco. E quanto maior o risco, mais rígido a gente vai ser nesse tratamento, né? A gente vai querer um LDL mais baixo, porque a gente já sabe que esse paciente tem um risco maior de no futuro desenvolver alguma doença aí no coração, um AVC, né? Então vai depender disso. Por exemplo, pacientes de alto risco, já infartei, a gente vai ser mais rigoroso. De forma geral, a gente vai querer um LDL ali em torno de 50, ou pelo menos uma redução muito importante, né, no tratamento. Às vezes, mais importante do que o valor isolado é a gente obter essa redução. Mas um paciente que não tem problema nenhum de saúde, é rígido, então 130 de LDL está suficiente ali para ele. Né? Então, sempre a gente individualiza. Isso só quem pode fazer é o médico mesmo que está acompanhando. Perfeito, né? Então, depende desse histórico de saúde. Isso. Quanto mais fatores de risco esse paciente tiver para desenvolver doença aterosclerótica, que é essa doença da placa de colesterol, mais intensivo temos que ser no tratamento, tanto na indicação de medicação, quanto na dose da medicação, quanto na meta que a gente quer para esse colesterol, né? Por exemplo, no próprio paciente diabético, a gente tem uma preocupação maior, né? Porque a gente sabe que além da questão da quantidade de colesterol dele, o LDL dele é um pouquinho diferente da população em geral. Ele já é um LDL menorzinho, mais denso, então facilita mais a formação de placa de gordura, né? Dessa aterosclerose. Então, o diabético, geralmente, ele vai ser pelo menos risco intermediário ali. Né? A gente vai ter que individualizar um pouquinho, ver melhor, mas de forma geral ele é pelo menos intermediário já, né? E existem aqueles pacientes que mesmo tendo baixo risco no sentido de não fumar, não ter diabetes, não ter hipertensão, por exemplo, essa minha paciente que eu trouxe, né? Ela não tinha absolutamente nenhum fator de risco, só que ela tinha um valor absoluto desse colesterol muito alto. E aí existe isso também... Por si só, né? Isso por si só, uma configuração sozinho, isoladamente, um valor muito alto desse colesterol já traz esse risco mais alto e nos obriga também a ser mais intensivo como uma pessoa com outros fatores de risco. Exatamente. Não é isso? E aí, Kate, do ponto de vista, identificamos que esse paciente está acima do ideal de colesterol ruim
para a doença dele, para a situação de saúde dele. Como que a nutrição pode ajudar? O que a gente pode fazer na alimentação para ajudar esse paciente a diminuir essa produção de colesterol endógeno, a diminuir também a absorção desse colesterol alimentar e também a melhorar o HDL, que vai, de certa forma, né, se contrapor e balancear esse aumento do LDL. Conta pra gente, o que a gente precisa adicionar na vida, no nosso prato? Então, bora lá. Eu falei sobre as gorduras saturadas, né, como as ruins. E aí você pode me perguntar, mas tem as gorduras boas? Tem, né? E eu acho super interessante, porque quando a gente diz assim, coma mais abacate, coma azeite, mas é gordura, eu vou comer gordura, né? Mas são gorduras boas, são as gorduras insaturadas, né? A gente tem as monoinsaturadas, as poliinsaturadas, mas de maneira geral são as gorduras insaturadas, né? Então, alimentos de origem vegetal, né? Principalmente óleos vegetais, azeite, azeitona, né? Os derivados, castanhas oleaginosas de maneira geral, né? Peixes também são ricos em gorduras insaturadas. Então, são esses alimentos, sementes, chia, linhaça, né? São esses alimentos que vão ser fonte dessas gorduras insaturadas, né? E aí, dentro dessas gorduras, a gente tem uma categoria bem importante, que são os ômegas, né? O ômega 3 e o ômega 6, que são considerados gorduras essenciais, né? Porque nós não produzimos no nosso organismo. Então, isso tem que vir da alimentação, né? Se a gente não se alimenta com, a gente não vai ter, né? E aí, assim, para além disso, a gente tem uma proporção ideal da quantidade de ômega 3 para a quantidade de ômega 6, né? E aí, por que falar sobre isso? Porque o ômega 6, geralmente, a gente já consome mais, porque vem dos óleos vegetais, né? E aí, como os óleos vegetais é bem presente na alimentação, né? Às vezes, de uma maneira não muito legal nas frituras, também, né? Mas ele tá presente muito mais facilmente do que as fontes de ômega 3, os peixes, as oleaginosas, né? E aí, a gente tem também o ômega 9, né? Que vem do abacate, o azeite. Então, assim, de uma maneira geral, seria a gente aumentar o consumo dessas gorduras insaturadas, né? E aí não ter medo de comer abacate, de usar o azeite, né? Não ter esse medo. E também aumentar o consumo de fibras, né? Especialmente as fibras solúveis, né? Então, o que as fibras fazem? Elas vão, principalmente as solúveis, né? Elas vão formar um bolo, como o próprio nome diz, elas são solúveis, então elas se solubilizam. E elas formam um bolo que vai ajudar, né? Nessa recapturação, digamos assim, para a formação da bile e aí para a eliminação desse colesterol. Então, ajuda ao organismo a absorver menos esse colesterol, né? Então, esse colesterol vai ser eliminado e não absorvido, né? Então, o consumo de fibras é extremamente importante. E aí entra nesse grupo N questões, né? Além das fibras em si, que a gente pode suplementar e etc. Mas frutas, verduras, legumes, né? Cereais integrais, todos esses alimentos entram aí. E a outra questão que a gente estava falando era justamente a questão dos ômegas, né? E da gente tentar aumentar esse HDL. Então, quais são os alimentos que aumentam esse HDL? Né? Justamente essas gorduras boas, né? Elas vão ajudar tanto na redução quanto no aumento desse HDL. E por incrível que pareça, o ovo, né? Como eu disse, ele também ajuda a aumentar esse HDL. Então, essa seria mais ou menos a configuração. A gente meio que trocar, né, essas gorduras que não são tão bacanas por fontes de gordura melhores. Quando a gente faz essa troca, a gente já consegue melhorar muito. Perfeito. Bia, e aí assim, para o paciente que tem colesterol alto, né? Sim. Qual é o papel do cardiologista? Ele precisa avaliar esse paciente? Tem algum exame que ele tem que fazer para ver a saúde do coração? Sim. Ou a gente precisa lançar mão de algum exame para ver se esse colesterol já não está provocando alguma doença aterosclerótica, né? Que tipo de avaliação pode ser necessária, além da avaliação do colesterol, para esse paciente que a gente já identificou que tem o colesterol alto? Então, vamos considerar uma pessoa que tem colesterol alto, mas ela não tem sintoma cardíaco, propriamente dito, né? Então, a gente vai pensar puramente no colesterol. Quais são os exames que eu teria que pedir ou que eu poderia pedir, né? Especialmente nos pacientes que a gente considera de risco intermediário, que aí a gente fica naquela dúvida. Será que eu tenho que ser realmente rigoroso? Será que eu já posso tentar inicialmente só uma mudança de estilo de vida, melhorar a alimentação, atividade física, e a gente reavalia isso daqui a pouco? Ou eu já tenho que entrar com medicação, né?
Ou então, às vezes, eu também lanço mão de exames no paciente que eu percebo que ele não está convencido, né? Do tratamento. Tipo, eu não estou sentindo nada, esse colesterol aqui, eu convivo com ele há muito tempo e está tudo certo. Então, às vezes, a gente lança mão do exame nesse sentido também. Qual é o principal exame que a gente trabalha muito na cardiologia, mas tem mais de um, né? O score de cálcio, né? Que é uma tomografia do coração. Não usa contraste, é um exame bem simples, rápido. Bem seguro, digamos assim. E o que é que ele faz? A gente consegue, através desse exame, quantificar, visualizar ali se tem cálcio nos vasos do coração, que são os coronários, né? E o cálcio, por que o cálcio? Porque essas placas de gordura que a gente está conversando aqui, ao longo do tempo, elas vão calcificando, né? Isso é uma coisa que sempre acontece. Então, através da quantificação do cálcio, a gente consegue ter noção do quanto de placa de gordura que tem. Então, assim, a partir de uma certa idade, é normal que exista alguma plaquinha ou outra ali quando a gente vai envelhecendo. Mas o exame ele faz uma quantificação não só do valor bruto, mas também de um percentual. Então, será que essa quantidade era esperado para uma mulher dessa idade? Né? Passou do ponto? Passou do ponto. Então, a gente já sabe, nossa, aqui a gente não vai poder ficar mais esperando uma mudança. A gente vai ter que agir mais rápido. Então, esse paciente deixa de ser de risco intermediário e passa para ser de risco alto, né? Existem outros exames que também auxiliam nesse sentido, que é quando a gente detecta essas plaquinhas de gordura em outros territórios, né? Então, o Doppler de carótidas, que é um ultrassom, também é um exame tranquilo. Não invasivo, indolor, não invasivo, baixo custo, exato, né? Bem tranquilo e que ajuda, porque do jeito que tem plaquinha de gordura aqui no coração, tem também nos vasos do pescoço, né? Às vezes a gente faz um Doppler também abdominal, por outro motivo, encontra ali uma placa de gordura na aorta, né? Também poderia auxiliar. O índice tornozelo braquial é um outro exame que também auxilia nesse sentido. Então, assim, existem algumas ferramentas que eu sei que para alguns pacientes a gente usa e que ajudam bastante, né, para conduzir o caso. Sim, tanto para mostrar, né, o que já temos de doença e de repente convencer e engajar o paciente no tratamento, quanto eu digo que é para mostrar ou o quanto precisa ou que de fato não precisa. E aí a gente pode relaxar mais em relação à intensificação desse tratamento. E muitas vezes acontece isso. Vem um score cálcio zero, a gente, opa, calma. Então vamos tentar aqui, vamos esperar intensificar. Um pouquinho mais, né? Aumentar o azeite, comer mais abacate. Vamos fazer um prato de salada no almoço. Vamos tirar o sorvete do final de semana. Não precisa virar vegano, né? Mas dá para melhorar. Sempre dá para melhorar, né? E aí, falando um pouco do tratamento medicamentoso, a gente já passou. Sim, em relação ao estilo de vida, é importante falar que, obviamente, a alimentação é o carro-chefe, né, Kate? Mas todo paciente que tem colesterol alto, a gente tem que abordar o estilo de vida de maneira geral, né? Então, vamos olhar para a atividade física, o que eu posso aumentar de atividade física. A atividade física é um grande fator de aumento do HDL. Então, a gente consegue ter esse aumento expressivo para balancear com o aumento do LDL, né? O tabagismo, acho que é um grande vilão, o cigarro, né, Bia? Porque o cigarro, ele termina facilitando com que esse colesterol vá se depositando nesses vasos e aí ele é o grande fator de risco. Então, o quanto a gente consegue ajudar esse paciente a reduzir a carga tabágica ou até a parar de fumar, né? Isso é transformador. Lembrando do cigarro eletrônico também tem esse efeito que agora tá uma moda, né? Ave Maria, pois também. Então, vai ter esse efeito aí também, tão importante, porque tem nicotina, né? Então vai ter todos esses efeitos deletérios. Né? Então a gente precisa perguntar, lembrar de perguntar e ajudar nosso paciente nessa caminhada. Nunca é fácil, mas é possível. E a gente muda drasticamente a vida, né? Com a interrupção do cigarro. E aí, depois de a gente abordar esse estilo de vida e conseguir levar nosso paciente a essas mudanças, a gente precisa avaliar a necessidade de algumas medicações, né? Então, existem remédios recomendados, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, Bia, sobre esses remédios, qual é o carro-chefe do tratamento e por que esse tratamento é recomendado, né? Sim, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. É importante, assim, você falou da mudança de estilo de vida, ela sempre vai entrar no tratamento e vai continuar, né? Então, assim, ela não é importante a gente falar isso. O remédio não substitui, não né? substitui. Não é uma tentativa que a gente faz inicialmente e aí, não funcionou, vou entrar com remédio agora, posso comer o que eu quiser e tá tudo certo, né? E vou parar a atividade física, não é assim, né? Então, isso sempre ajuda, porque com essa associação do tratamento não medicamentoso, a gente consegue um controle melhor. Então, a gente usa uma dose menor de remédio, a gente tem menos efeito colateral. Então, assim, sem falar com os outros benefícios que traz, né? Melhora o sono, melhora um milhão de coisas. Melhora a glicemia, melhora a pressão, que são fatores de risco para essa doença, para essa mesma doença. Exato. Então, assim, mas, lógico, normalmente o que a gente tenta fazer? Num paciente de baixo risco, a gente pode tentar ali uma mudança de estilo de vida, só mudança de estilo de vida por uns 6 meses e reavalia. Um risco intermediário, a gente já espera um tempo menor, 3 meses.
Mas chegou em alto risco ou tentativas frustradas prévias, a gente já vai começar a medicação. E, assim, a classe que a gente tem mais segurança, que mostrou realmente redução de desfecho, né? Ou seja, quem usa a medicação tem menos risco de infarto e de AVC, são as estatinas, né? Que é uma medicação bem conhecida, a gente tem várias classes de remédios dentro dessa classe, que é simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, cada um com suas características de potência, né? De tempo de ação, mas que são as medicações mais efetivas para isso, né? Então, mais importante ali do que a gente se preocupar apenas com a redução do número, né? Que é importante, sim, mas a gente sabe que o principal é diminuir desfecho, que são esses eventos, né? Então, assim, existem outras classes de remédios que a gente pode usar junto, né? Muitas vezes a gente usa em associação, porque elas realmente são as mais potentes. A gente vai conversar ainda um pouquinho, acho, né, Luiz, sobre a questão das intolerâncias, né? Então, em alguns pacientes, por exemplo, a gente poderia usar junto o ezetimiba, que é uma outra classe que a gente usa bastante, que ajuda a gente a reduzir um pouquinho a dose da estatina em alguns pacientes. Ou quando a gente precisa de uma redução mais drástica, né? Vamos dizer, um paciente que já infartou, que eu sei que eu vou precisar do LDL dele bem baixinho, mas o LDL dele está muito alto, vamos dizer, está 200, 200 e pouco. Eu não vou conseguir isso só, às vezes, com a dose da estatina. Então, a ezetimiba vem ali para ajudar a gente a baixar mais. Tem algumas classes mais questionáveis, né, assim, que a gente poderia utilizar em algumas situações, o próprio ômega 3, para o triglicerídeo especificamente, a gente aí já muda um pouco, né? A gente, de forma geral, a gente não usa medicação para triglicerídeo, né? Porque não houve, nos estudos que já testaram, não houve mudança de desfecho, mas quando ele está acima de 500, aí a gente começa a ter risco de pancreatite. Então, nesses casos, a gente precisa usar a medicação, que são os fibratos, né? Mas, assim, não é uma coisa tão comum da gente ver. E tem uma classe nova de medicações, que é os inibidores da PCSK9, né? Que aí são medicações que a gente usa em casos mais raros, quando a gente encontra essas doenças genéticas, que o colesterol é extremamente alto, então a gente precisa ser mais agressivo no tratamento. E aí são medicações, o custo que limita bastante, né? Assim, são medicações caras, uso é transdérmico, é exceção, mas de forma geral as estatinas aí é o que a gente tem com mais segurança, né? Um remédio muito tranquilo, acessível e seguro também. Sim, e aí é importante lembrar isso, que a gente não está, né, tratando o colesterol, a gente está tratando o risco cardiovascular, né? O colesterol ele vai ser um guia disso, ele nos mostra se o tratamento está sendo efetivo ou não, mas o objetivo não é apenas controlar um exame, né? E aí o efeito dessa medicação, para a gente conseguir efetivamente reduzir o risco, é o efeito de longo prazo, né, Bia? É muito comum, eu já peguei muito paciente, eu uso 3 meses, o exame ficou bom. E aí suspende, né? Isso é uma luta grande que a gente tem no consultório. Não tem sentido, porque inclusive quando a gente vai indicar a medicação, a gente está indicando baseado no risco cardiovascular em 10 anos. Isso, ou seja, é muito a longo prazo. A gente calcula esse risco, a gente projeta 10 anos da vida desse paciente para calcular e para indicar. Então não faz sentido que esse remédio seja usado por 3 meses. É uma medicação de uso crônico, né? Acho que é importante reforçar isso. Sim. E assim, eu acho que a gente tem que parar de ver a medicação como vilão, porque parece que assim, eu vou usar esse remédio pro resto da minha vida como sendo algo assim muito ruim. Gente, esse remédio vai lhe ajudar muito, né? Então assim, ele tá ali para lhe ajudar, é um parceiro seu. Então a gente tem que enxergar ele como alguém que tá ali para, né, junto nessa luta e não como vilão. E né? Bia, entender também que essa mesma relação, então se eu vou tomar remédio pro resto da vida, então eu não vou cuidar do resto. Isso. Eu já tô tomando remédio também mesmo, é uma então... associação comum. Porque pensa assim, o remédio é o último caso. Se eu já tô no último caso, então deixa pra lá o restante. Exato. Né? E entender que não é por aí. É uma associação de mudança de estilo de vida com a medicação. Exatamente. E quanto mais engajado esse paciente tiver nas duas coisas, melhores os resultados na vida dele. Sem dúvidas. E não tô falando só de melhorar colesterol, de redução de risco cardiovascular, que é o objetivo do tratamento. Tem alguns mitos sobre a estatina, muitos mitos, né, que a gente escuta no dia a dia no consultório, infelizmente divulgados, né, nas redes sociais, né, por pessoas não habilitadas, e que eu gostaria só de reforçar, né, Bia também aqui como, né, grande médica prescritora, porque a cardiologia, ela usa muito, né, que bom que temos, que é a segurança das estatinas. Então, são medicações muito seguras, são medicações muito antigas, então, quanto mais antiga, o que significa pra gente? A ciência, ela se renova, né, então, quanto mais tempo a gente tem aquela medicação no mercado, mais estudos a gente vai ter sobre aquela medicação.
tanto sobre os efeitos benéficos quanto sobre os efeitos colaterais. Então, já é uma medicação muito estudada. Exato. E isso deixa a gente tranquilo em Com relação à certeza. indicação, a como manejar esses efeitos colaterais, né? Exatamente. Por exemplo, um clássico que tem é que a própria estatina ela pode aumentar um pouquinho a glicose, né? Exato. Então, a gente já exato. sabe disso, é um efeito esperado e a gente tá ali acompanhando junto, né? Assim, Isso. dificilmente a gente vai ter que parar de usar estatina por conta desse efeito, porque o Isso. benefício que ela traz de redução desses efeitos é muito maior do que essa possível aumento da glicose que ele pode causar, né? Assim, Isso até já foi discutido em congresso, né? Já puxando para minha área, né? A gente falando desse efeito de aumento da glicemia, de risco de diabetes em uso de estatina, e mesmo nos pacientes que aumentam a glicemia, o benefício do uso da estatina supera esse risco. Exato. E normalmente são hiperglicemias leves, são alterações glicêmicas resolvidas com poucas intervenções. Então, a gente vai ter tanto benefício na redução de risco que não compensa que a gente paga essa conta da glicemia um pouco mais alta, Exato. né? E aí é muito de pesar isso. A gente tem que ver o que é que eu tô ganhando, o que é que eu tô perdendo, né? E aí a gente ganha muito com a estatina. Tem um efeito colateral, Bia, muito comum, que são as mialgias, né? Sim. Que a gente vê muito no dia a dia do consultório, a gente vai falar já disso. Antes de falar das mialgias, eu vou até puxar o gancho das medicações para Kate como suplementação, Sim, né? Então, assim, a gente falou a princípio da comida, o alimento como tratamento da hipercolesterolemia, e aí a gente também pode lançar mão de alguns suplementos. Então, existe suplementação que traga algum benefício, Kate, para o paciente com colesterol alto? Sim, mas antes de a gente falar de suplementação, eu acho importante destacar uma coisa. A suplementação, ela é um extra, um plus, né? Se a minha base não tá bacana, não é a alimentação, não é a suplementação que vai resolver. Né? Porque é muito comum o paciente chegar para o nutricionista querendo sair de lá com uma lista de suplementos, né? Porque acha que a função é essa. E aí é um paciente que está com a alimentação completamente desregulada, com um estilo de vida desregulado. Achei importante abordar essa questão, né? Porque a gente falou sobre alimentação, atividade física, a gente tem o estresse, a gente tem o sono, né? O sono, ele afeta diretamente a alimentação, em termos hormonais mesmo, né? Então, assim, não é uma coisa que, é porque eu não dormi bem, é porque eu não tenho vergonha na cara, né? Muito comum dizer, eu tô comendo aqui porque eu não tenho vergonha na cara. Não, você dormiu mal e aquilo ali afetou seus hormônios e aquilo ali levou à procura de alimentos mais calóricos, né? Então, tudo isso tem que estar regulado, né? Então, assim, para além da alimentação, o nutricionista também precisa ver todo esse estilo de vida do paciente, né? E aí, essa questão da suplementação, ela é extremamente individualizada, né? Então, primeiro eu gosto de trabalhar a base. Muito bom. Né? Porque se a base não tá ok, não vai resolver. E aí, a gente lança a mão de algumas suplementações, sim, né? Eu acho que a suplementação mais ligada à redução do colesterol são os fitoesteróis, né? Então, a gente já tem vários no mercado, que é uma gordura, digamos, de origem vegetal, né? Que auxilia na redução do LDL colesterol. É como se meio que competisse, né? E aí ajuda nessa redução. Outra suplementação extremamente importante, que a gente já falou aqui, são as fibras, né? Então, especialmente as fibras solúveis. Então, claro, tem que estar presente na alimentação, né? Mas aí a gente pode, sim, usar suplementações de fibras solúveis, né? Então, o psilo, a beta-glucana, né? A gente tem vários suplementos que associam, né, várias fibras e que são extremamente importantes e podem, sim, ser usados, né? Além disso, a gente tem a questão do ômega 3, né? Que aí é uma suplementação ainda controversa, digamos assim, na questão do risco cardiovascular, né? E na questão do colesterol em si, né? Mais na redução dos triglicerídeos do que do colesterol, mas de certa forma ajuda muito a evitar riscos futuros, né? De eventos cardiológicos, digamos assim. E, então, assim, o ômega 3 é uma suplementação bastante utilizada, né? E aí uma questão importante, eu acho, de falar, que não é qualquer ômega 3, né? Porque aí muitas vezes o paciente diz, mas esses aqui indicados, né? Essas 3 marcas indicadas são muito caras. E eu vi na farmácia um muito mais barato, mas aí a concentração ali é muito baixa. Então, não vai lhe dar o benefício que você precisa. Então, essa questão de dosagem também é extremamente importante e que só o profissional vai conseguir lhe dizer, né? Qual a dosagem ideal para você. E aí, falando sobre a mialgia, né? Então, a gente... uma suplementação também que às vezes é muito indicada é a coenzima Q10,
né, para reduzir esse efeito colateral da estatina, e também é um poderoso antioxidante, então de maneira geral também vai ajudar, né, e alguns estudos têm mostrado ainda não é uma comprovação muito correta, digamos assim, mas na prática clínica a gente observa bastante um auxílio, né, quando suplementa com a enzima Q10 nesse efeito colateral da estatina. Eu acho que basicamente seriam esses suplementos, e aí, como eu digo, é muito individualizado, né? Perfeito. Eu acho que isso que você trouxe da base estar bem feita é bem importante, né? Eu vejo muito essa demanda do paciente por suplemento quando ele não faz ainda o básico, né? Eu gosto de colocar assim, eu digo, olha, o suplemento, ele é a cereja do bolo. Ele só vai funcionar e ele só vai ter o efeito quando eu já tenho todo o resto organizado. Então, suplementação vem para somar, mas não vai fazer o efeito principal, só aquele não vai substituir. Ali, né? É igual a tabagismo com medicação para tabagismo, né? Se o paciente não estiver pronto mesmo, a medicação não vai funcionar. Né? Então, a gente precisa muito bater o martelo de que o básico é importante, o básico funciona, né? Mesmo para aquelas pessoas que não podem investir em suplementação, invista numa boa alimentação que você vai ter uma melhora. E quando a gente fala o básico, é o básico mesmo, né? Então, assim, eu dei o exemplo do guia alimentar. Então, o que o guia alimentar diz? Você comer mais alimentos in natura e comer menos industrializados. É isso. Isso vai ser mais barato, inclusive, para o bolso. Isso, né? Você não precisa cortar alimento X, consumir alimento Y. Não, é o básico de fato, né? Voltar para aquela alimentação do passado, dos nossos avós, que não tinham acesso a esses industrializados, né? E é isso, é básico de fato, não é nada sobrenatural, caríssimo, difícil, né? Perfeito. E aí, Bia, falando das mialgias, você vê muito no consultório. Nossa, demais. Existe uma coisa, né, chamada efeito nocebo, que é, na verdade, o paciente, ele já vai sabendo que pode ter dor, né? Isso. E aí ele vai sentir dor, porque você falou que ele ia ter dor, e ele já colocou na cabeça, né? Que é o contrário do placebo. O placebo é quando ele imagina que aquilo vai trazer algum benefício, e ele, de fato, sente o benefício. Então, assim, primeiro, né, a gente tem que entender que nem toda mialgia vai ser uma mialgia por estatina, que é essa dor muscular, cãibra, fadiga por estatina. Então, a gente precisa claramente fazer essa associação, né, para a relação com o tratamento medicamentoso. Para a gente fazer essa associação, é preciso iniciar o tratamento, identificar o início dos sintomas, interromper o tratamento, identificar a normalização dos sintomas e depois tentar novamente uma introdução, às vezes até com uma dose menor de estatina. Então, não é toda mialgia, cãibra, dor muscular que a gente vai dizer que foi da estatina, né? Com certeza. A dor muscular da estatina, a miopatia por estatina, ela tem diversas formas clínicas, digamos assim, né? E aí eu tenho desde o paciente que só queixa de dor, de cãibra, mas que nunca alterou nenhum exame, até aquele paciente que só altera o exame, que é o exame de CPK, e não tem nenhuma queixa, né? E aí a gente vai ter que abordar isso individualizado. De maneira geral, o exame sozinho não nos assusta, até um valor mais alterado de CPK é normal, a gente pode manter a medicação, e aí a gente vai muito guiado pela queixa do paciente. Se o paciente não tolera realmente, atrapalha a vida dele, né? Aquilo traz muito desconforto, ok, a gente vai tentar mudar esse tratamento. Sim. E aí, mudar esse tratamento, em primeiro de tudo, existem alguns outros fatores que contribuem para essa mialgia. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com hipotireoidismo que não está compensado, eu começo o tratamento com estatina e ele sente mialgia, com certeza o hipotireoidismo contribuiu com isso. E às vezes só de ajustar, né, aquela história da dupla, né, endócrino e cardio, só de eu ajustar o hormônio da tireoide, Bia vai conseguir usar uma estatina mais potente para o paciente dela. Então, existem fatores, existem algumas medicações que aumentam essa chance, alguns remédios para pressão, por exemplo, que podem aumentar o risco dessa intolerância à estatina e que, de repente, só de mudar esse remédio de pressão a gente já consegue tolerar melhor. Então, existem caminhos para a gente conseguir tornar esse paciente tolerante à estatina. Mudar o tipo da estatina, a classe da estatina. Então, a gente tem
5 classes hoje disponíveis, a gente pode trocar. Se usava rosuvastatina, a gente pode trocar uma outra estatina, uma pitavastatina, que é a menos associada, né, pela via de metabolização dela. Então, veja, se você teve, se você teve dor muscular, cãibra, né, com estatina, não suspenda de cara, procure o seu médico, veja se existem esses fatores que a gente pode corrigir, suplementação, de repente, que ajude na tolerância. E o importante também a gente saber que esse sintoma, pelo menos o que eu vejo muito, é o início do tratamento. No início, depois assim, vai a gente se adaptando. Eu gosto de alertar, apesar de que eu sei que existe a possibilidade do paciente desenvolver o sintoma já porque ele está com medo de ter o sintoma, né? Mas eu sempre alerto por quê? Porque é o início. Então a gente tem que ter paciência, tenha calma. Poxa vida, a gente vai fazer tratamento de câncer, o nosso cabelo cai e a gente está agradecendo porque tem um tratamento ali. Então, o que é que custa a gente tolerar um pouquinho ali, 2 meses, 3 meses de uma dor no corpo, que é chato. Meu esposo usa rosuvastatina e quando ele começou a usar, ele sentiu. Eu vi dentro de casa, assim, olha, minhas pernas estão doendo, parece que eu fiz uma academia e tal, mas, poxa, a gente vai pra academia e fica com dor e a gente continua lá, né, malhando. Então, assim, tem que ter um pouco de calma também, porque o efeito é tão benéfico que eu acho que vale a pena a gente esperar. Não tá tolerando, aí a gente começa a pensar em outras abordagens. Troca o remédio, faz suspende, né? Tem 1 milhão de opções aí pra gente conseguir melhorar esse tratamento. Exato, né? Então, acho que a gente tem esses caminhos, e aí para aquele paciente que realmente é intolerante, que a gente já tentou de tudo, já tentou estatina na dose mais baixa possível, a gente vai ter que lançar mão de outras medicações, né? O ezetimibe, por exemplo, o inibidor do PCSK9, né? Eles entram aí nesse e aí momento. vai ter um custo mais alto para esse paciente, mas a gente não pode não fazer nada, né? Simplesmente ignorar que esse colesterol tá ali trazendo as complicações para a vida daquele paciente. Por isso que é tão importante tentar segurar e tolerar, porque não significa que, não tolerei, vou deixar. Não, a gente vai ter que buscar outras alternativas, não é isso? Algo mais para acrescentar? Alguma coisa importante que esquecemos de falar aqui para quem está preocupado com colesterol? Não, eu acho que a mensagem realmente é isso, né? Assim, é uma doença assintomática. Não adianta a gente ficar esperando sentir sintomas, porque não vai ter, né? Dificilmente alguém vai ter sintoma por conta do colesterol. Tem que fazer um acompanhamento médico regular. Se tem história na família, a preocupação tem que ser redobrada, né? E se já teve algum evento, aí nem se fala, né? A preocupação é maior ainda. Se já teve infarto, já teve AVC. Isso, perfeito. Meninas, muito obrigada. Acho que foi um bate-papo muito rico. Não, foi um prazer. A gente abordou tudo, né? Com certeza. E aí eu queria agradecer pela presença de vocês. É muito bom contar com vocês no time da Prolonge, para que juntas consigamos aí melhorar, né, a saúde dos nossos pacientes e ver, né, esse envelhecimento saudável, né, que tanto queremos e tanto pregamos para nossos pacientes. Então, obrigada pela participação e contribuição. Demais, com certeza. E é tão importante esse bate-papo, porque a gente percebe o quanto cada uma pode ajudar a outra na melhora daquele paciente, né? Na qualidade de vida daquele paciente, né? Não, às vezes nem especificamente numa doença, mas na qualidade de vida geral daquele paciente. Isso. E o quanto a gente aprende uma com a outra, né? Sem dúvida. Eu sempre digo, essa troca, ela é importante porque a gente vai absorvendo um pouco de cada área, né? Com as particularidades de cada área, e aí é muito bom poder trocar essas informações com vocês. Obrigadão. Espero que, né, tenhamos aí outros temas, outros bate-papos, né? Para melhorar ainda mais o conhecimento em saúde dos nossos pacientes e das pessoas que estão interessadas, né, em informação de qualidade. Isso. Obrigada. Obrigada a você.